Bem-vindo à profecia do amanhecer, um refúgio onde a fé desperta com o sol. Aqui, cada palavra é um sopro divino e cada história, um lembrete de que Deus ainda fala. Quando o mundo silencia, é o céu quem responde. Prepare o coração, a fé renasce em cada amanhecer. Davi não era guerreiro, era apenas um garoto com fé. No silêncio do campo, entre o vento e as ovelhas, ele aprendeu a ouvir Deus nos pequenos sons. Quando o exército temeu o gigante, Davi sentiu o medo, mas também sentiu o chamado. Fé não é ausência de medo, é continuar mesmo tremendo. Cada passo até Golias era um desafio à lógica, mas um grito da alma dizendo: eu não estou sozinho. Porque a coragem não vem da força, vem da confiança. O gigante era grande demais para errar, e Davi pequeno, o suficiente para depender de Deus. Saul olhou para Davi e viu um menino. O exército o viu e riu, mas Deus viu um rei em construção. Às vezes, o chamado de Deus não vem com aplausos, vem com silêncio e incredulidade. Davi não se defendeu, não tentou convencer ninguém, porque quem carrega propósito não precisa provar nada. O mesmo Deus que o sustentou no campo, agora o levaria ao campo de batalha. A dúvida dos outros nunca foi um obstáculo, mas combustível para sua fé. Deus escolhe os improváveis, porque só eles dependem totalmente dele. A fé fala baixo, mas move montanhas. Antes da luta, Davi fechou os olhos. Sentiu o vento, ouviu o coração e disse baixinho: o Senhor é comigo. O exército inteiro tremia, mas o garoto se manteve firme. O medo não desapareceu, ele apenas perdeu o controle. Porque quando você confia, o impossível se curva. A oração de Davi não foi gritada, foi sussurrada, e o céu inteiro respondeu. Saul ofereceu sua armadura e parecia nobre, mas Davi percebeu, ela não era feita para ele. Às vezes, o peso que te oferecem vem disfarçado de ajuda. O que te protegeu ontem pode te prender hoje. Ele tirou o ferro, vestiu a fé e caminhou leve, porque Deus não precisa de espadas, precisa de corações dispostos. O gigante se aproximou. O chão tremia sob seus passos, mas o céu também se movia sobre Davi. Ele não via o tamanho da ameaça, via o tamanho da promessa. A funda girou no ar, a fé girou no coração, e o impossível começou a recuar. O campo estava quieto, até o vento parecia observar. Davi levantou a cabeça e viu Golias rir. O riso do inimigo ecoava mais alto que o som da fé, mas apenas por um instante. Em cada respiração, Davi lembrava do Deus que o havia sustentado. O medo não desapareceu. Ele apenas perdeu o direito de comandar. Em meio ao silêncio, o coração do menino se tornou altar. Não havia plateia, não havia aplausos, apenas a certeza. O Senhor é comigo. O primeiro passo de Davi foi pequeno, mas o som ecoou no campo inteiro. Cada movimento era um ato de fé em ação. Enquanto Golias rugia, Davi apenas respirava fundo. A diferença entre eles não estava no tamanho, mas na direção do olhar. O gigante olhava para baixo, Davi olhava para o alto, e onde o gigante via fraqueza, Deus via vitória. Davi abaixou-se e pegou uma pedra, tão pequena, tão comum, mas nas mãos certas até o simples se torna sagrado. Enquanto o exército zombava, o céu sorria. Deus não precisa de muito, precisa apenas do que é entregue de coração. E naquele momento, a força do céu cabia dentro da palma de uma mão. Golias avançou, zombando, amaldiçoando, gritando. Mas quanto mais ele falava, mais o céu se calava. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. O gigante ria, mas Davi sorria, porque a vitória não começa quando o inimigo cai, mas quando o coração decide não recuar. E naquele instante, o rugido da fé superou o som do medo. A funda girou no ar, leve, precisa. Cada volta era um compasso entre o homem e o divino. Davi não calculou, ele confiou. E naquele instante, a fé tomou forma de pedra. O impossível estava prestes a cair. O som do giro era quase uma oração, e o céu inteiro parou para assistir. A pedra voou, o ar cortou o tempo, e em um instante o impossível caiu. O gigante tombou diante do menino. Não havia gritos, apenas silêncio, porque quando Deus age, o barulho é desnecessário.
Davi abaixou a cabeça, não para se gabar, mas para agradecer. Era mais que vitória, era propósito cumprido. Davi não comemorou como os guerreiros, ele apenas olhou para o céu, porque entendia que toda vitória tem uma origem, e ela nunca é humana. Enquanto o povo gritava seu nome, ele sussurrava o de Deus. A fé não busca aplausos, busca comunhão. E naquele dia, o nome do Senhor foi exaltado em toda a terra. O tempo passou, mas o eco daquela pedra ainda ressoa, porque a fé que vence gigantes não morre, ela inspira gerações. Hoje, os gigantes mudaram de forma, mas a promessa é a mesma. Deus ainda capacita os pequenos para grandes feitos. Davi venceu Golias com uma pedra. Nós vencemos o medo com fé. A batalha muda, mas o Deus permanece. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Escreva nos comentários em que parte dessa palavra você se viu, já viveu algo parecido com o que acabamos de refletir. Sua história pode inspirar outros a reencontrarem a fé. E se ainda não é inscrito, junte-se a nós. Aqui, a cada novo vídeo, a esperança renasce. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa e seus caminhos. Fique na paz do Senhor e até o próximo amanhecer.